Fala, torcida palestra, chega mais, temos um corte aqui do Jogo Aberto, vamos conferir a matéria falando sobre as últimas informações, notícias do Palmeiras, mais um capítulo da história Leila versus BAP, meus amigos, o BAP provocou e a Leila representou o Palmeiras, vamos conferir aqui na matéria agora no Jogo Aberto, deixando os créditos, link na descrição do vídeo ao canal oficial, e na sequência temos também falando sobre a possível saída de Alan do Verdão, uma proposta milionária vindo da Europa pela grande joia do Palmeiras. Vamos lá conferir essas e outras notícias do Verdão. Todos os dias, notícias do Palmeiras aqui no canal Verdão React. Vamos pro vídeo. A polêmica do sintético não morre, não termina, não finaliza. BAP fala, Leila responde. A trégua foi breve. Leila e BAP voltaram a se desentender. Se antes a briga era pelas divisões de receitas da Libra, o novo tema em debate é gramado. Acontece que o presidente do Flamengo protocolou proposta à CBF pelo fim do sintético, o chamado Programa de Avaliação e Monitoramento de Qualidade de Gramados do Futebol Brasileiro. Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Na documentação enviada, o Flamengo apresenta uma série de argumentos contrários ao sintético. Entre eles, o suposto aumento de lesões em atletas. O Flamengo ainda ressalta que esse tipo de campo é proibido nas principais ligas europeias e também sul-americanas, que só é vantajoso para a realização de shows. Logo na sequência da declaração de BAP, Leila respondeu através de nota. A presidente destacou que a discussão está sendo pautada pelo clubismo e que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesões. Ela ainda afirmou que desde 2020, quando o campo foi implementado no Allianz Parque, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Leila chamou as alegações feitas pela gestão rubro-negra de fake news. E alfinetou: o dia que o Flamengo tiver um estádio próprio, pode instalar nele o gramado que quiser. A mandatária pontuou: o Palmeiras tem estádio, eu também tenho um estádio, a Arena Crefisa Barueri, e decidi pela implementação do piso sintético. Essa questão é de cada clube, né? Cada clube tem seu estádio, tem seu campo. Gramado é uma coisa que nós ainda vamos parar para sentar e discutir. A gente tem clubes que têm gramados semissintéticos, tem clubes que têm gramados naturais e assim, cada um vai defender o seu lado, né? Mas a gente vai chegar uma hora que vamos ter que sentar e discutir todos em relação a isso. Nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo protagonizam embates quentes dentro e fora de campo. E vocês, estão de que lado? Aqui, por exemplo, no debate, acabaram as discórdias do Brasileirão, né? Grama ou sintético? Só uma coisa, rapidinho. Desculpa. Toda essa polêmica de gramado sintético, que já encheu também um pouco, porque toda hora vem à tona e agora vem de novo porque acabou o futebol, os jogos pararam e aí alguém vem e lança no ar algo para continuar um barulho. Primeiro, a FIFA permite. Ponto. Segundo. Permite, mas não existe. O que os jogadores falam, e que eu tendo a concordar, que eles preferem jogar num gramado natural a jogar num gramado sintético. Tá tudo certo. Cada um tem a sua preferência. Terceiro, uma das principais razões pelas quais as pessoas criticam gramado sintético é porque os jogadores têm medo de lesão. Isso. Quarto, para fechar, pega os times que jogam em gramado sintético, que tem os seus estádios com gramado sintético,
comparem o número de lesões com o número de lesões dos times que tem gramado natural. Perfeito. O Palmeiras é o time que tem menos lesões no Campeonato Brasileiro. E joga onde? No gramado sintético, 19 jogos, 19 jogos em casa, mais os jogos como visitante contra Galo e contra o Botafogo. E agora contra o Atlético Paranaense no ano que vem. E a Chape. E contra a Chape no ano que vem. Então, esse ano, o Palmeiras jogou 21 jogos em gramados sintéticos. Claro, tirando quando não pôde jogar no Allianz Parque por conta de shows, teve que levar para o Barueri, que é sintético. O Barueri também é sintético. Então, assim, e o Palmeiras tem poucas contusões, poucas lesões. Então, se a gente visse vários jogadores do Palmeiras se lesionando com tornozelo, com joelho, com impacto, no Atlético Mineiro a mesma coisa, no Botafogo a mesma coisa, beleza, a gente tem aí um dado importante, relevante e que pode colocar em risco a integridade física dos jogadores. Porém, não é isso que nós vemos. Então, gosto, tudo bem, não se discute, cada um tem o seu, eu tenho o meu, você tem o seu, beleza, tá tudo certo. Agora, você proibir algo que a maior entidade do futebol mundial autoriza... Autoriza, mas não existe. Mas peraí, posso Mas falar não existe. Pode. A FIFA Gramado autoriza. sintético é uma M, 3 pontinhos. Ela pode preferir também gramados, Não, ela autoriza, gramados naturais. mas- Não põe na Copa do Mundo, não põe nada. Mas ela autoriza Inglaterra, quem... Espanha, França, Itália, Alemanha proíbem. Tá bom, mas Veto. aí cada um faz o seu. Então, é isso que eu ia te falar. Se a CBF quiser proibir, ela pode. Sim, Pode? sim, Então, exatamente. pode. Cada federação, Mas ela vai cada analisar país, caso a caso. eles podem, inclusive, exigir que não tenha gramado sintético, como a Premier League. A Premier League, por exemplo, não permite, ok. Mas nenhum Só estádio que a tem show. FIFA, exatamente. Exato. Tem todas essas É questões que diferem. Nenhum Inclusive desses. clima também, né, para o cuidado do gramado ali e tal. Mas... a gente já falou sobre esse assunto aqui no Sem Firula. Com a audiência rotativa, não custa nada a gente falar novamente, né? Gramado sintético em questões de lesão de atleta, não existem ainda nada que comprove isso cientificamente, porque existem estudos que divergem, né? São poucos estudos ainda, é um assunto novo, né, para cientificamente comprovarem, estudarem, então estão surgindo os estudos agora e por isso muitos deles acabam não entrando num consenso sobre a interferência em lesões de atletas. Existe um estudo da NFL que fala que não teve lesão, né, e tal. Então, Existe um da MLS que 16% a mais de lesão em membros inferiores nos atletas e tal. Então, assim, são estudos que não conversam, né, que não comprovam nada 100%, até porque você vai ter que ter uma amostragem maior, porque muitas vezes atletas podem ter se machucado, mas pode ter sido por ocorrência de outra coisa, e não também dos gramados. Então você vai precisar de mais tempo ali, né, e de uma amostragem só no sintético e outra por muitos anos para saber de fato o que vai interferir ou não em questão de lesão. Então, cientificamente, não há comprovação ainda sobre lesões. E na prática há. Que o Palmeiras é o time que tem menos lesões. Então já na prática... Só falou já tem... bonito, mas ele tem razão no que ele está falando. Newcastle quer Alan Elias. Me dá detalhes disso, André Hernan. O Alan é um jogador que se destacou e assim, já vem sendo monitorado por alguns clubes da Premier League. E o Newcastle prepara uma oferta para tentar contratar o jovem jogador do Palmeiras, o Alan, que foi a revelação aí do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma o melhor jogador. Aliás, muita gente lá em Lima, eu estando em Lima, assistindo o jogo ali perto de torcedores do Palmeiras, do Flamengo e tal, quando o Abel tira o Alan, muita corneta em cima. Tirou o melhor jogador, o único que fazia alguma coisa diferente e tal. Então, assim, ele tem muito prestígio, não só no Palmeiras, tem muito prestígio também com a torcida do Palmeiras. E, obviamente, o mercado se movimenta, analisa, acompanha, monitora. E o Alan agora está na mira do Newcastle. O Newcastle prepara uma oferta e, pelo que eu pude apurar, essa oferta é uma bolada que chega. Vai chegar uma paulada que o Palmeiras vai pensar se vai vender ou não. Tipo aquela oferta vai irrecusável. Vai criar dúvida. É tipo aquela oferta irrecusável, assim. Então, o que é irrecusável? Irrecusável é a multa, né? É pela multa. Ninguém sai pela multa. Ninguém sai. Mas vai ser uma oferta paulada, uma oferta muito boa. É uma oferta milionária
para tentar tirar o Alan do Palmeiras. E assim, é um jogador inegociável? O Palmeiras entende que ele é inegociável? Não. Ele não é o extra série, sei lá, Estevão, mas ele é um jogador visto como, dentro do Palmeiras, como a próxima bola da vez do mercado. Isso aí, quando ele subiu, já era o visto como esse jogador que iria ser muito atrativo para o mercado. E, André, até uma curiosidade, né? Curiosidade não, é uma coisa pública. O Alan Elias, ele já não é tão jovem assim como, por exemplo, foi o Estevão, que saíram do Palmeiras, o Endrick com 17 anos, 18. Foram vendidos antes, né? O Alan Elias, ele tem 21 anos. Então, se a gente tá falando de uma oferta estratosférica, uma bolada, como você tem a informação, vai ser difícil o Palmeiras não aceitar, né? Então, o Palmeiras não, assim, repito, assim, a minha apuração do lado do Palmeiras, ela é até um pouco superficial, para falar bem a verdade. A resposta que eu tive foi muito protocolar. Algo assim, toda boa oferta a gente analisa e se for boa a gente faz negócio. Cara, assim, isso é muito vago, mas fica muito claro para mim que, por exemplo, tem jogadores às vezes que eles falam não tá para vender. Por exemplo, o Vitor Roque. Sim. A gente conversou ontem com o Vitor Roque. Conversamos. O Vitor Roque é um jogador que, se chegar uma oferta, o Palmeiras não quer vender. E o próprio Vitor Roque também não quer. Então, assim, é diferente. O Alan, ele pode chegar a essa oferta, vai ser analisado, e se for bom e o jogador quiser também, bora. Então, assim, se chegar essa oferta grande mesmo, parruda, pode acontecer de ter negócio. Até porque também o Palmeiras tem metas orçamentárias no ano, né? Muito bem, torcida do Verdão, essas foram as informações do Palmeiras de hoje. E vamos falar um pouco mais aqui sobre Alan, meus amigos. Bom, separei um trecho da notícia para vocês, né? Atualmente, a visão da diretoria de futebol do Palmeiras, Alan é o principal ativo pensando em arrecadação com vendas de atletas para 2026. O Alviverde planejou arrecadar cerca de 400 milhões com negociações, e o jovem atleta poderá, caso se concretize o traçado pelo clube, ser responsável por 50% aí do valor do montante total, né? Então, ou seja, o Palmeiras planeja vender o Alan aí pelo menos de cerca de 200 milhões de reais, né, meus amigos? Então, é uma grana muito alta, né, que daria na cotação um pouco mais de 30 milhões de euros, né? Então é isso, clubes europeus interessados, né? O Newcastle parece ser aí o clube que está em vias, né, segundo o André Herman, de realmente concretizar aí uma proposta. Então, meus amigos, segundo o André Herman, vai chegar uma proposta de alto nível para chegar e tirar o Alan do Palmeiras, né? É aquela peça insubstituível? Não é, mas o Palmeiras realmente, se caso concretize essa venda, precisa buscar reforços no mercado, né, meus amigos? Não adianta também bater as metas orçamentárias, né, e enfraquecer o elenco, né? Então, eu vejo como uma venda aí bem possível de acontecer. E o Palmeiras espera realmente fechar esse negócio para bater pelo menos aí um pouco mais da metade da meta orçamentária aí de vendas, né, de arrecadação para 2026. É uma meta ambiciosa, hein? 400 milhões em vendas, mas é isso, o Palmeiras que tem revelado muitos valores, jovens valores no mercado, e parece ser uma meta aí que realmente não é difícil de se atingir para 2026. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Se inscreva, deixa o like. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias e informações do Palmeiras no mercado da bola para vocês. Forte abraço, torcida palestra, tamo junto, fui!